Boa noite. Boa noite. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 22ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Lista de presença, 18ª legislatura. 22ª sessão extraordinária de 2024. 22 de abril de 2024. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho, notando-se a ausência de Angélica Giovana do Carmo Prata, justificada por atestado médico. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 22ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Peço à secretária que faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga, convocados em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 56º e seus parágrafos do regimento interno desta Casa, para a sessão extraordinária que realizar-se-á no dia 22 de abril de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para a seguinte ordem do dia: discussão e votação do projeto de lei número 009/2024, que dispõe sobre denominação de estradas rurais do município de Tabatinga, São Paulo. Tabatinga, 19 de abril de 2024. Claudemir Moreira, presidente. Mariângela Aravec Arakawa, secretária. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Aparecido Messias da Silva, vereador. Jair Paulo Francisco, vereador. Laudelina de Souza da Silva, vereadora. Noemi de Souza Lobo, vereadora. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um texto bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido a vereadora Mariângela Aravec Arakawa. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o Salmo 23, o bom pastor. Meu pastor é Javé, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e a águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, pelo justo caminho me guia, por amor de seu nome. Se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estais. Vosso bastão e vosso cajado me dão segurança. Diante de mim preparais uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Ungis com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e na casa de Javé habitarei por muitíssimos anos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus.
Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 66ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 15 de abril de 2024. Presidente Claudemir Moreira, vice-presidente Jair Paulo Francisco, primeira secretária Mariângela Aravec Arakawa, segundo secretário Aparecido Messias da Silva. Aos 15 dias do mês de abril do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2024, às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos vereadores Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Mariângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. A seguir, o senhor presidente pediu à secretária para fazer a chamada dos vereadores, notando-se a ausência da vereadora Laudelina de Souza da Silva, justificada por atestado médico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Em seguida, o senhor presidente pediu a todos para ficarem em pé para fazer a leitura do trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convidou o vereador Jair Paulo Francisco. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Logo após, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem número 008-2024, que encaminha o projeto de lei 008-2024, que altera a redação do inciso 1 do artigo 2º da lei número 2.317, de 26 de novembro de 2021, CONTUR, e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2024, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Logo após, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2024, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito ao cidadão Genesis Garbi. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo 003/2024, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito ao cidadão Manuel Talarico Júnior. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos requerimentos 005/2024 e 006/2024 da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Dando continuidade, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura das indicações. Na sequência, o senhor presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, tendo a vereadora Noemi de Souza Lobo falado sobre suas indicações e sobre as necessidades básicas do pronto-socorro e do centro de saúde, e falou também sobre a necessidade de haver uma farmacêutica atendendo todos os dias na unidade de saúde do distrito de Curupá. Em seguida, o vereador Paulo Sérgio Ribeiro falou sobre suas indicações, agradeceu ao funcionário do Executivo Gilberto Zuim, que atendeu a sua indicação que solicitava reparos nas vicinais, que liga Tabatinga a Itápolis e Tabatinga no bairro Tremembé. Agradeceu também ao funcionário Marcos Massola, que sempre atendeu suas solicitações e as dos vereadores. Em seguida, o vereador Jair Paulo Francisco agradeceu aos funcionários da saúde pelo bom atendimento que prestam à população, falou mais uma vez sobre a necessidade de reparos nos banheiros da rodoviária e sobre o banheiro da Praça da Matriz, e falou também sobre a verba enviada pelo deputado Carlos Aratini para custeio da saúde de nosso município.
Na sequência, a vereadora Maria Ângela Araveca Arakawa falou sobre a postagem feita pelo Executivo nas redes sociais, esclareceu que a Câmara nunca votou contra nenhum projeto do Executivo que fosse para benefício da população e comunicou sua saída do PSDB e agradeceu a toda a equipe pelos anos de parceria. Em seguida, o senhor presidente parabenizou todos pelas palavras e solicitou que os pedidos dos vereadores sejam atendidos. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei 008/2024. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto de decreto legislativo 001/2024 em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de decreto legislativo 002/2024 em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente colocou o projeto de decreto legislativo 003/2024 em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Logo após, o senhor presidente colocou o requerimento 005/2024 em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou o requerimento 006/2024 em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a secretária sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior e encerrou a sessão. E no dia 22 de abril de 2024, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Claudemir Moreira, presidente, Jair Paulo Francisco, vice-presidente, Maria Ângela Araveca Arakawa, primeira secretária, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora, Aparecido Messias da Silva, vereador, Laudelina de Souza da Silva, vereadora, Noemi de Souza Lobo, vereadora, Paulo Sérgio Ribeiro, vereador, Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Coloca a referida ata em discussão. Coloca a referida ata em votação. Os favoráveis sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Boa noite. Olívia, esse projeto também passou pela comissão? Passa pela comissão, é esse? Passando pelo expediente, peço à secretária que faça a leitura do ofício que encaminha o projeto de lei número 009/2024, da autoria de todos os vereadores. Ofício especial. A mesa diretora da Câmara Municipal encaminha projeto de lei. Prezados senhores, venho através deste encaminhar projeto de lei para apreciação desta Casa de Leis, homenageando pessoas.
Na expectativa de poder contar com a costumeira colaboração desta casa, antecipadamente agradeço. Sala das Sessões João Martinez Filho, Tabatinga, 18 de abril de 2024. Atenciosamente, Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Aparecido Messias da Silva, vereador. Claudemir Moreira, vereador. Jair Paulo Francisco, vereador. Laudelina de Souza da Silva, vereadora. Mariângela Ravec Aracal, vereadora. Noemi de Souza Lobo, vereadora. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Vanderlei de Freitas Carvalho, vereador. Projeto de Lei número 009/2024. Dispõe sobre denominação de estradas rurais do município de Tabatinga, São Paulo. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. A Estrada Rural TBG 143 passa a ter denominação de Estrada Municipal José Aravecchia. Artigo 2º. A Estrada Rural TBG 145 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Geraldo Soler. Artigo 3º. A Estrada Rural TBG 478 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Gésum do Vale. Artigo 4º. A Estrada Rural TBG 375 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Antônio de Pádua Quarteiro. Artigo 5º. A Estrada Rural TBG 146 passa a ter a denominação Estrada Municipal Alberto Sgarbi. Artigo 6º. A Estrada Rural TBG 040 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Vicente Ferreira Filho. Artigo 7º. A Estrada Rural TBG 045 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Tsutsumi. Artigo 8º. A Estrada Rural TBG 378 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Wilson Rovere. Artigo 9º. A Estrada Rural TBG 500 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Valentim Zaniboni. Artigo 10º. A Estrada Rural TBG 164 passa a ter a denominação de Estrada Municipal João Marciano. Artigo 11º. A Estrada Rural TBG 171 passará a ter a denominação de Estrada Municipal Cobataque Sigeto. Artigo 12º. A Estrada Rural TBG 353 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Ricardo Neto. Artigo 13º. A Estrada Rural TBG 050 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Ademar Zanardi. Artigo 14º. A Estrada Rural TBG 060 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Joel Marciano. Artigo 15º. A Estrada Rural TBG 147 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Maria Vieira Wilson. Artigo 16º. A Estrada Rural TBG 148 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Alberto Laureano de Macedo. Artigo 17º. A Estrada Rural TBG 10 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Onéglio Betiti. Artigo 18º. A Estrada Rural TBG 351 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Pedro Cacheta. Artigo 19º. A Estrada Rural TBG 545 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Natalino Cruciari. Artigo 20º. A Estrada Rural TBG 510 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Santo Lazarini. Artigo 21º. A Estrada Rural TBG 418 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Inésio de Barros. Artigo 22º. A Estrada Rural TBG 417 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Dionísio Mapelli. Artigo 23º. A Estrada Rural TBG 416 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Gilberto Signorini. Artigo 24º. A Estrada Rural TBG 206 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Geraldo José dos Santos. Artigo 25º. A Estrada Rural TBG 322 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Arvelino Caruso. Artigo 26º. A Estrada Rural TBG 409 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Mendes. Artigo 27º. A Estrada Rural TBG 320 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Betito.
Artigo 28. A Estrada Rural TBG 217 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Luiz Furlini. Artigo 29. A Estrada Rural TBG 540 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Roque Wilson. Artigo 30. A Estrada Rural TBG 020 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Bernardino do Vale. Artigo 31. A Estrada Rural TBG 132 passa a ter a denominação de Estrada Municipal João Travessoli Filho. Artigo 32. Estrada Rural TBG 422 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Guido Ulian. Artigo 33. A Estrada Rural TBG 119 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Décio Vicentim. Artigo 34. A Estrada Rural TBG 425 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Orlando Ulian. Artigo 35. A Estrada Rural TBG 151 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Rigolim. Artigo 36. A Estrada Rural TBG 332 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Ulisses Cacheta. Artigo 37. A Estrada Rural TBG 128 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Miguel Messias da Silva. Artigo 38. A Estrada Rural TBG 432 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Antônio Aparecido Gerolamo. Artigo 39. A Estrada Rural TBG 426 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Carlos Portolani. Artigo 40. A Estrada Rural TBG 445 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Maria Morgante Pavani. Artigo 41. A Estrada Rural TBG 520 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Gervásio Anivaldo Gerolamo. Artigo 42. A Estrada Rural TBG 112 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Alaide Carvalho Nogueira. Artigo 43. A Estrada Rural TBG 381 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Genésio Bosqueiro. Artigo 44. A Estrada Rural TBG 423 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Barnabé Francisco de Paula. Artigo 45. A Estrada Rural TBG 236 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Antônio Busqueiro. Artigo 46. A Estrada Rural TBG 249 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Vanderlei Calbi Pavani. Artigo 47. A Estrada Rural TBG 447 passa a ter a denominação de Estrada Municipal João Revoredo. Artigo 48. A Estrada Rural TBG 443 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Carlito Frati. Artigo 49. A Estrada Rural TBG 205 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Luiz Roberto Gomes da Silva. Artigo 50. A Estrada Rural TBG 210 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Fabrício Rios. Artigo 51. A Estrada Rural TBG 223 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Dirce Pavani Rios. Artigo 52. A Estrada Rural TBG 377 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Antônio de Oliveira Matoso. Artigo 53. A Estrada Rural TBG 429 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Eustáquio de Carvalho. Artigo 54. A Estrada Rural TBG 448 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Armando Danilo Moquete. Artigo 55. A Estrada Rural TBG 438 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Dorival de Andrade. Artigo 56. A Estrada Rural TBG 334 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Sebastião Machado de Oliveira. Artigo 57. A Estrada Rural TBG 323 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Hermínio Domingues. Artigo 58. A Estrada Rural TBG 317 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Ângelo Manzoni. Artigo 59. A Estrada Rural TBG 080
passa a ter a denominação de Estrada Municipal Antônio Martinelli. Artigo 60. A Estrada Rural TBG 431 passa a ter denominação de Estrada Municipal Orlando Maltês. Artigo 61. A Estrada Rural TBG 444 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Cridão Malaspina. Artigo 62. A Estrada Rural TBG 157 passa a ter a denominação Estrada Municipal José Maltês. Artigo 63. A Estrada Rural TBG 150 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Natal Sala. Artigo 64. A Estrada Rural TBG 530 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Aristides Gouveia de Barros. Artigo 65. A Estrada Rural TBG 070 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Francisco Uchoa. Artigo 66. A Estrada Rural TBG 313 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Antenor Mas Hurtado. Artigo 67. A Estrada Rural TBG 449 passa a ter a denominação de Estrada Municipal Manuel Coelho de Almeida. Artigo 68. A Estrada Rural TBG 455 passa a ter a denominação de Estrada Municipal João Couto. Artigo 69. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões João Martinez Filho, Tabatinga, 18 de abril de 2024. Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora. Aparecido Messias da Silva, vereador. Claudemir Moreira, vereador. Jair Paulo Francisco, vereador. Laudelina de Souza da Silva, vereadora. Mariângela da Veca Aracal, vereadora. Noemi de Souza Lobo, vereadora. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Vou suspender a sessão aí por 5 minutos.
Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Coloco o projeto de lei número 009/2024 em discussão. Concedido, ex-vereador Will. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, o baiano, público presente, a nossa secretária Tassiane e a Lília, a nossa diretora. Senhor presidente, eu só queria apresentar uma emenda no projeto 09/2024, se assim o senhor conceder. Concedido, vereador. Pedir para a secretária ler a emenda do vereador Will, emenda substitutiva número 001 ao projeto de lei número 009/2024. Emenda substitutiva número 001 ao projeto de lei número 009/2024. Projeto de lei número 009/2024 dispõe sobre denominação de estradas rurais do município de Tabatinga, São Paulo. Desse ao artigo 56º do projeto de lei número 009/2024, a seguinte redação: artigo 56, a Estrada Rural TBG 334 passa a ter a denominação de Estrada Municipal José Vicentino. Tabatinga, 22 de abril de 2024, Jair Paulo Francisco, vereador. Coloco o referido projeto em votação. A emenda, perdão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Suspenda a sessão aí por 5 minutos.
Reabrindo a sessão, coloco o projeto de lei 009 emendado em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, os vereadores presentes. Não posso deixar de ler minha mensagem, né? A vida nos ensina muitas coisas, e uma delas é que pessoas nunca são o que parecem. Não se enganem. Tem gente que gosta apenas da sua utilidade, não de você. A ata. Posteriores, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.